Bem, vamos dar uma volta, não é? Bem aqui, vamos destrancar o carro, mas na verdade eu recebi uma pergunta de um espectador que me perguntou por que eu ainda dirijo esses carros esportivos mais antigos, Porsches, sabe, esses carros rápidos, e eu acho que quero compartilhar essa história porque isso realmente define como tudo começou. Agora, a evolução das minhas paixões por dirigir esses carros divertidos vem de um elemento chave, aquele momento decisivo, e todos nós temos aquele momento em que decidimos que precisamos de algo assim em nossas vidas. E para mim foi quando eu era um jovem adolescente, acredito que tinha cerca de 16 anos de idade, comprei meu primeiro carro e era um Mazda GLC de 1978. Muitos de vocês conhecem esse carro? Bem, deixe-me começar dizendo que todos nós tivemos aquele carro batido quando começamos a dirigir, certo? A maioria de nós teve. A maioria das pessoas que eu conheço não tinha aquele carro esportivo novo e brilhante de alta gama. Quero dizer, eu conheço algumas pessoas cujos pais realmente compraram para eles um carro novo e caro quando se formaram no ensino médio ou na faculdade, mas eu nunca tive essa sorte. Sempre viemos de um contexto humilde, não tínhamos muito dinheiro, então eu sempre dirigi carros velhos e batidos, na verdade. Meu primeiro carro foi um Mazda GLC, que na verdade tinha várias marcas de pincel de pintura. Sim, é isso mesmo. Na verdade, alguém tinha ido e usado um rolo de pintura, parecia, e um pincel. Você podia realmente ver as marcas do pincel no carro. Era quase constrangedor, mas sabe de uma coisa? Era o meu primeiro carro, não era grande coisa. Acredito que paguei cerca de 650 por ele, na época, e era apenas um daqueles carros que eu simplesmente... Sabe de uma coisa? Eu amava tudo nele na época porque era o meu primeiro carro, era manual. Acho que era um manual de 4 velocidades e um 4 cilindros e não tinha muita potência. Mas havia algo específico sobre isso. E eu quero falar sobre isso aqui. Vamos entrar no carro. Tudo bem, veja, porque nossa vida é cheia de experiências. E são essas experiências que nos levam aos lugares que estamos hoje. Eu realmente acredito que define quem somos. E então, para mim, os carros sempre foram uma característica definidora, um ativo definidor. Se você quiser, agora sim, há coisas mais importantes na vida do que dinheiro e carros e tudo, absolutamente. Mas todos nós temos hobbies e paixões. E para mim eram os carros. Essa foi uma das minhas maiores paixões e sempre foi. Mas vindo de um background humilde, eu não tinha muito dinheiro. Quer dizer, eu já disse que meu primeiro carro foi aquele Mazda e não custou muito dinheiro. Claramente nós não tínhamos muito dinheiro sobrando, mas eu gostava disso. Eu fiz o melhor que pude. Eu fiz meus próprios freios, eu fiz minha própria manutenção nele, o que eu pude na época. As pessoas não falavam muito sobre manutenção. Eu fazia a estranha troca de óleo. Não me lembro de fazer muitas trocas de óleo nele, mas me lembro de trocar alguns freios e trocar uma bateria. Então, sabe, eu mesmo cuidava dos carros. Mas honestamente, com esses carros, sempre tem algo. Quando você está dirigindo um carro mais velho, sempre tem algo que quebra. Mas mais importante, um momento decisivo para mim foi, e eu penso naquele exato momento eu estava entrando em uma via principal, entende? Na verdade, eu estava em uma rua muito movimentada. Acho que era uma zona de 70 quilômetros por hora, ou provavelmente cerca de 35, 40 milhas por hora. E a via principal estava movimentada. Era um trânsito bastante intenso. Ok. E eu estava tentando entrar, se você consegue imaginar esse cenário. Então lá estava eu no meu pequeno Mazda em uma leve subida para entrar na pista, e eu tinha que me inserir em um trânsito muito intenso. E então, naquele momento, eu literalmente quase vi minha vida passar diante dos meus olhos porque eu não conseguia entrar e eu entendi. Você não entra até que seja seguro fazê-lo. Mas quero dizer, vamos falar sobre senso prático. Sabemos que é mais fácil falar do que fazer, às vezes, em ambientes muito, muito movimentados e congestionados. Então eu procurei por essa brecha no trânsito e decidi que era a hora de ir. Vamos fazer isso. Então eu acelerei. Soltei a embreagem, bum, e estou indo e estou trocando as marchas a todo vapor. Na próxima coisa que você sabe, eu literalmente cortei um grande semi e mais um par de carros passaram voando por mim. E eu estava fazendo tudo o que podia para acelerar e realmente trocar as marchas o mais rápido possível para tentar ganhar velocidade. Mas infelizmente eu estava segurando o trânsito. E naquele momento percebi que carros lentos não eram apenas chatos, mas também um potencial risco à segurança. Agora, muitas pessoas falam sobre o excesso de velocidade ser um risco à segurança. Absolutamente. Mas às vezes você só precisa daquele desempenho extra para ultrapassar, ganhar velocidade, contornar uma condição perigosa.
E quando você não tem o desempenho, isso nem sequer é uma opção. É sempre melhor ter um carro rápido que você pode dirigir casualmente. E quando você precisa daquele momento apenas para aquela pequena manobra de ultrapassagem, você realmente tem aquele desempenho. E naquele momento foi o momento em que percebi que não só amava carros, pois já falei sobre isso antes, mas naquele momento também percebi que dirigir carros mais antigos e mais lentos, batedores, embora tenham seu lugar, eu definitivamente tinha isso, esse sentimento, isso, eu me sentia atraído para dirigir algo que era, um pouco mais ágil, digamos. Então, a partir daquele momento, você sabe, percebi que preciso de algo mais emocionante, mais divertido, mas também houve outros momentos reveladores e compartilharemos algumas dessas histórias. Como a primeira experiência que tive com um Lamborghini Countach, um dos meus carros dos sonhos que vi naquele pôster alpino. Também compartilharemos essa história. Mas você sabe, ao longo dos anos tive carros lentos, e ainda tenho um veículo lento. Tenho uma caminhonete, uma Ram antiga, que uso para rebocar o barco. E você sabe, eu a uso para tarefas gerais, limpezas. Preciso de um pouco de equipamento de manutenção, talvez comprar algum materiais de construção para fazer pequenas reformas ou o que for em casa. Sabe, eu tenho uma caminhonete, ela é sem potência, é lenta e tem uma finalidade, mas sabe de uma coisa? Também não é algo que realmente me anima. E eu percebo que é lenta e sem potência, mas tem uma finalidade. Então eu a mantenho por perto. Caso contrário, você sabe, ter esses carros divertidos é realmente algo com que convivi toda a minha vida. Você sabe, você poderia conversar com qualquer pessoa, qualquer membro da minha família, qualquer um dos meus amigos ao longo dos anos. E não importa se você está falando, sabe, olhando para o que eu dirigia nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e agora, e você sabe, sempre houve algo meio divertido e fresco e animado ao dirigir. Na minha garagem. E sempre houve algo que eu, sabe, honestamente achei muito, muito divertido de dirigir. E novamente, então isso remete à conversa. Mas como você faz isso? Quando você não ganha muito dinheiro? Bem, você se torna criativo, certo? Você se torna criativo, você carrega um pouco de contingência, então dirigir todos esses carros divertidos, na verdade, sabe de uma coisa? Vamos sair daqui por um segundo antes de realmente darmos uma volta, porque está ficando um pouco quente e úmido aqui dentro. Na verdade, acabou de chover, como você pode ver, temos alguma chuva. Chuva fresca por todo o carro, então tudo bem, chuva é bom. Na verdade, esses carros são refrigerados a ar. Bem, este é refrigerado a ar. Este é um 911 refrigerado a líquido, o primeiro ano dele, claro, um 996 desses. Claro, na verdade são refrigerados a líquido, mas tendem a funcionar um pouco mais quente. E eu acho que a maioria dos Porsches geralmente funcionam um pouco mais quentes e sempre funcionam nesta temperatura ideal, sabe? Normalmente nisso, o que é, sabe, 12, 15, 18 graus. É o ponto ideal deles, você entra nisso. 30 graus... Parece que eles estão um pouco abaixo da potência e certamente você sabe que esse não é o ponto ideal deles. Então levar o carro para fora nessas condições úmidas é perfeito, vai dirigir muito bem, vai funcionar perfeitamente. E é isso que a maioria dos carros de alto desempenho que eu já dirigi geralmente funcionam melhor assim. Mas você sabe que isso volta ao ponto de... Você sabe como eu consegui, de certa forma, dirigir esses carros, e já falei sobre isso antes. Parte disso é carregar um pouco de contingência. Agora, se você não está carregado e não tem muito dinheiro, quero dizer, todos nós estamos apenas fazendo nosso trabalho das 9 às 5 ou em nossos empregos. Muito disso é sempre ter um pouco de orçamento e saber que dirigir um carro, especialmente um Porsche mais antigo ou algo assim. Ou, honestamente, até um carro mais novo como este que acabou de sair da garantia. Qualquer um desses carros, você provavelmente vai querer garantia se puder obtê-la. Se você não conseguir obtê-la, bem, então adivinhe, você provavelmente vai precisar de algum dinheiro de contingência. E eu sempre disse que isso depende do tipo de carro que é. Você terá que considerar X quantidade de dólares. Você precisará ter em uma conta bancária apenas para essas falhas. Você sabe, se este carro... quebra a embreagem. Então eu sei que provavelmente vou precisar desembolsar, 5 a 8 mil dólares para ter uma embreagem de motor fora, selo principal traseiro e talvez outras poucas mangueiras enquanto você está lá dentro. Então, para dirigir um carro assim, você normalmente precisa ter um pequeno orçamento extra por aí, e é assim que parece ser com esses carros. Dito isso,
É claro, a outra coisa é apenas aprender a consertar esses carros você mesmo. Essa é a única outra maneira realmente de poder pagar por eles se você não for extremamente rico. E aqui há uma vantagem em dirigir alguns desses carros mais antigos, sabendo que as pessoas que compram esses carros novos são geralmente as pessoas que são bem de vida. Eles compram, e na maioria dos casos, esses tipos de carros são bem cuidados, pelo menos se você for uma espécie de segundo dono, sabe quando esses carros passam por 3, 4 ou 5 donos, às vezes eles passaram por várias mãos, e muitas vezes esses não são os melhores carros para comprar, mas se você está procurando um carro usado, sabe, um 911 ou algum outro tipo de carro de luxo assim, você definitivamente vai conseguir um carro muito melhor. Porque geralmente os clientes que compram esses carros cuidam bem deles e eles custam muito quando são novos. Então, geralmente você está conseguindo um carro muito bom e um ótimo custo-benefício. E é por isso que eu sempre comprei carros usados. Mas de qualquer forma, vamos dar uma volta agora e fique ligado, porque a próxima semana promete ser interessante. Vejo você na próxima vez. Tchau.